Conta pra gente, quando que você percebeu que você precisava migrar do contemporâneo para o clássico? Bem, eu, para quem não sabe, trabalhei com Pilates contemporâneo por 5 anos. Então, quando eu falo sobre Pilates clássico, quando eu venho defender essa abordagem, explicar para as pessoas do que se trata, muita gente não sabe desse meu passado. Então, inclusive, eu tenho muito orgulho de ter feito parte do universo do Pilates contemporâneo, que foi por conta disso que eu sou quem eu sou hoje, que eu estou aqui trabalhando com Pilates clássico. Então eu não sou um hater do Pilates contemporâneo, eu não vou cuspir no prato que eu comi por 5 anos. Mas era ali, comecinho de pandemia, eu já estava insatisfeito com algumas coisas do meu trabalho, de evolução dos meus alunos, das minhas inquietações de trabalhar com o método Pilates e não ter uma metodologia que fosse palpável, era sempre tendo que criar aulas, criar exercícios. E na minha cabeça, até não fazia sentido eu trabalhar com o método Pilates e ter que criar coisas o tempo inteiro. E essas perguntas não tinham respostas, era sempre um curso novo, né, uma atualização nova, deixar suas aulas mais criativas e atrativas. E aquilo parou de fazer sentido para mim, porque se eu trabalho com o método Pilates, alguém criou esse método, que tem começo, meio e fim, formas de se aplicar. E eu não tinha isso no contemporâneo. Eu fazia o meu planejamento de aulas, minha forma de progredir, os meus alunos, mas eu não achava que isso estava totalmente certo, porque se alguém criou um método, eu precisava conhecer esse método. E eu não conhecia o clássico. Você sentiu necessidade de se aprofundar? Exatamente. No meu curso de formação, eu escutei a palavra clássico, mas era assim, como se fosse algo do passado. Algo que começou assim, mas hoje é desse jeito. Como se fosse uma abordagem que não era aplicada mais. Então eu fiquei com essa impressão de que começou assim, de que evoluiu e hoje era daquela forma. Eu não conheci o Pilates como um Pilates contemporâneo, eu conheci como Pilates. Depois que eu fui entender que tem o tal do Pilates clássico. Na época da pandemia, com a questão das lives, dos cursos online, eu encontrei o meu professor, que é o Rodrigo Nanô, e ele começou a falar umas coisas, todo mundo achava ele meio doido, meio arrogante na internet, prepotente. Mas eu falei, tem alguma coisa aí nesse cara. E eu falei, vou escutar o que ele tem para falar. E mesmo naquela live do Instagram, gratuita, ele já começou a responder algumas perguntas que eu tinha. Eu falei, não, você é tão simples assim, ninguém nunca soube me responder, caramba. E aí eu fui aos poucos, estudando, comprei um curso online, fui entendendo um pouco melhor. Não comecei o que a gente chama de transição, né, de migrar de uma metodologia para outra logo de cara. Eu fui sentindo no meu corpo, fui aplicando aquilo que eu ia sentindo mais confiança. Mas depois de fazer esse curso online, eu tive a oportunidade de vir até aqui ao estúdio, onde nós estamos hoje, de ter uma experiência, uma imersão presencial de uma semana. E dali pra frente eu falei, cara, É aqui. é isso. Isso que eu preciso aprender cada vez mais e aplicar. Então foi quando a minha chave virou, foi quando eu voltei a ter paixão pelo método, foi quando eu falei, meu, aqui que eu vou conseguir ter uma carreira, isso faz sentido, eu tenho como progredir, eu tenho como fazer várias coisas. E tem o livro do Joseph, né, o Return to Life, foi o meu retorno à vida. Foi, nossa, foi uma transformação, não só de carreira, mas de vida em si. Quando eu percebi que aquilo fazia sentido para mim, para o meu corpo, eu comecei a treinar Pilates. Eu fazia os exercícios de forma muito assim, vou testar para ver como é que fica no meu aluno e vou passar para ele. Eu nunca ensinei algo que eu nunca tivesse feito, mas treinar, eu sempre fui do movimento, sou da área da educação física, fui bailarino, então eu sempre me movi muito, mas treinar Pilates, eu não tinha esse hábito. Eu comecei a treinar, senti as transformações do meu corpo, eu percebi que as minhas aulas melhoraram muito, eu me comuniquei, eu passei a me comunicar melhor com os meus alunos, ter melhores resultados. Então, a partir do momento que aquilo começou a fazer sentido e me trazer resultado, não é que eu não goste do contemporâneo ou que ele não funciona, até porque a gente não tem uma metodologia unificada.
Existem vários tipos. Sim. Coisas que funcionam, coisas que não funcionam, então não posso vir aqui e falar, o contemporâneo não funciona. Porque não existe uma unidade. Existem várias abordagens. E eu tinha resultado com o que eu fazia, mas eu passei a ter mais resultado ainda quando eu comecei a aplicar o clássico. Então, simplesmente parou de fazer sentido e eu parei de aplicar o Pilates contemporâneo e mergulhei de cabeça no Pilates clássico. Inscreva-se no nosso canal.